Segundo Oparin, há mais ou menos 2 bilhões de anos, quando a atmosfera encontrava-se carregada de metano e amônio, descargas elétricas fortíssimas se produziram. E neste conjunto de fatores materiais, surgiu a primeira manifestação de vida sobre a Terra. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. O homem existe! Homem, substantivo masculino, animal racional, vida de mamífero, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, o ser humano. Nietzsche, somos um erro supremo de Deus e decadência. Pascal, o homem é animal livre de Bloom. Leibniz, o homem é uma mônada. Descartes, o homem é pensamento. Marx, o homem é trabalho. Mas entendemos nós! O homem é um ser complexíssimo. O homem é bom. O homem é mau. É alegre. É triste. O homem é amor. É ódio. É frieza. Paixão. O homem é tudo. O homem é tese. Antítese. O homem é síntese. O homem é homem. O homem conheceu sua supremacia sobre a natureza e erigiu-se em rei da civilização. Dominando a natureza, também dominou os seus semelhantes. Ave César, moriture desaluta! E os homens eram jogados na arena, onde somente a morte lhes assegurava a vida. E milhares de homens morreram pela eternidade de um. Nabucodonosor. Antil, Calígula. Nero. E vamos então matar a Agripina, a sua própria mãe. Mas houve bondade também. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Depois de marchas e contramarchas, chega o homem aos albores de uma nova era, a Idade Média. O homem dessa fase é um teocêntrico. Transfere a Deus todos os seus problemas. Não tenta reformular nada. A cultura é restrita e dogmática. As relações sociais são as de senhor e servo. O primeiro, com direito total ao seu Filósofos, astrônomos, pintores, literatos e humanistas, esforçados por compreender o mundo e todas as suas manifestações e explicá-lo. Mas o homem continuou o mesmo. Amou, Sofreu, mentiu. perdoou, matou. O homem era um respeitável pecador, mas a igreja oferecia o perdão dos pecados. Pai, eu preciso o perdão de Deus pelos meus pecados. Minha filha, basta para tanto que possas limitar o teu dinheiro no prato de ofertas e sentirás tua alma estendendo-te para o céu. Contra essa situação, revoltou-se o Frei Martinho Lutero. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paz. Esta é a razão porque às vezes uma igreja é preferida a outra. O telhado é mais alto, as paredes são construídas mais ricamente ornadas, os altares são mais preciosos.
Enquanto isso, descuidam dos bens espirituais da igreja, corrompem o povo, vendem a salvação por meio de indulgências, corrompem o povo em vez de o salvar. Mas o homem continuou pecando, continuou errando, continuou matando e perguntava-se a si mesmo: Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrelas te escondes embuçados dos céus? Há mais de 2000 anos te mandei meu grito, que balde desde então foi o infinito. Onde estás, Senhor meu Deus? Na Europa, o absolutismo promovia os seus desmandos. Somente a nobreza e o clero viviam, o resto vegetava. E os muitos homens, cansados de sentir fome e sofrer injustiças, tomaram o poder dos poucos que o mantinham. Por toda a França e por todo o mundo ecoou a Marselhesa, convocando os homens oprimidos à liberdade. O troar dos canhões e o martelar das botas sobre as ruas semilulentas marcou uma nova fase da existência. A procura do homem pela liberdade, igualdade e fraternidade. Mais tarde, outros povos seguiram o exemplo francês. Independência ou morte! Com a queda do feudalismo, inicia-se a Revolução Industrial na Europa. O trabalho doméstico foi destruído pelas fábricas. As ferramentas manuais por máquinas. Utensílios simples de trabalho por complexos industriais das fábricas. O trabalho que era feito em família é substituído pelo trabalho na fábrica. As fábricas necessitavam de mão de obra. A procura era maior que a oferta. Empregavam-se mulheres e meninos que desde os 6 anos trabalhavam nas fábricas e em minas por salários miseráveis. Os primeiros meninos que chegavam às fábricas eram mortos, enviados pelas autoridades inglesas. O horário de trabalho era de 12 a 16 horas diárias, mas a fábrica precisava vender. Por falta de horas suficientes de sono, os operários caíam sobre as máquinas que os mutilavam ou lhes roubavam a vida. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Em 1914, a Europa explode em guerra. 15 milhões de homens foram mortos. 20 milhões de feridos e mutilados. O custo total direto e indireto dessa guerra foi de 6 trilhões e 770 bilhões de dólares. Na Rússia, em 1917, explode a Revolução Comunista. É o povo cansado do feudalismo czarista que se lança em busca dos ideais semeados pela Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Pobre homem. Grandes vultos surgiram então. Marx. Lenin, Stalin, Trotsky. Mas o tempo passou e o homem permaneceu o mesmo. Sujeira das máquinas, da técnica que é para ajudar a humanidade, mas que também pode destruir. a mecânica não é apenas Newton. Einstein surgiu, Leonardo da Vinci não sonhou. O avião existe. Leonardo não sonhou. A física atômica começa a existir. Os cientistas dizem que durante a guerra a ciência evolui muito e a ciência precisava evoluir. Guerra! Guerra! Guerra!
Grüße, Nagel, keine Mäuse, und die alle Juden von der Welt, Aussterk der Kurzzeit, eines Jahres, aber Mitzeit, mit euch, Hilfe, hier wird dieses Ziel erreicht. Na Alemanha nazista, 6 milhões de judeus são exterminados nos campos de concentração. Lá os homens, mulheres e crianças servem de cobaias para os médicos nazistas. Com gases tóxicos, provocam tormentas e centenas de prisioneiros poloneses e as chamam facilmente de coelhinhas. Os prisioneiros com tatuagens e artistas eram mortos por meio de injeções, e sua pele retirada e empregada na fábrica de abajures e outros ornamentos domésticos. As mulheres grávidas, no momento de darem à luz, tinham suas pernas amarradas, impossibilitando-lhes um parto. Até aí eu vou ouvir o homem. Nessa guerra estúpida, milhões e milhões de homens pereceram. Outros milhões ficaram atrofiados, mutilados, neuróticos. Milhões de cidades foram destruídas. Mas o homem veio sobre. Esta é uma rua qualquer, de um bairro qualquer, de uma cidade japonesa. O dia será lindo, nós passearemos e eu te abraçarei. Veremos os nossos filhos crescer e eles farão algo de bom pelo mundo. São precisamente 8 horas e 15 minutos do dia 6 de agosto de 1945. De repente, um clarão de mil sóis. Ninguém enxerga nada.
Os norte-americanos haviam lançado a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. O calor passou, o fogo apagou, a chuva sumiu, o vento parou, eu fiquei, tu ficastes, nossos cabelos estão caindo, os nossos dedos estão sem unha, a nossa carne está cheia de cicatrizes, os nossos filhos serão monstros como nós. Os que restam de Hiroshima vivem mortos. Mas você pensa que o homem aprendeu? Não. Depois veio Nagasaki, Golfo Pérsico, a Revolução de Cuba, a Guerra da Coreia, Paquistão. É guerra, guerra e mais guerra. É sangue. É morte. É destruição. Será que o homem de hoje aprendeu as lições do passado? O que temos nós a oferecer para os nossos filhos? Fome. Miséria. Mais guerras. Prostituição. Racismo. Poluição. Doenças. Desgraças. Neuroses? Morte. Basta! Seus pequenos poderão ouvir. O perigo do passado era o homem tornar-se escravo do homem. O perigo do presente é o homem tornar-se escravo da máquina, da tecnologia. O perigo do futuro é o homem tornar-se nada. Em 1850, 15% da energia de trabalho era despendida pelo homem, 79% pelos animais, 6% pela máquina. Hoje, apenas 3% de energia de trabalho é despendida pelo homem, 1% pelos animais, 96% pela máquina. O homem semeava, A máquina faz. O homem arava. A máquina faz. O homem colhia. A máquina faz. O homem guerreava. A máquina faz. O homem matava. A máquina faz. O homem pensava. A máquina faz. O homem curava. A máquina faz. o homem procriava. A máquina faz. E tudo que o homem fazia. A máquina faz. Então a máquina, orai por nós. Homem rádio. Homem máquina. Homem bomba, o que fazes? Já não bastam tantas guerras, tantas fomes, tantas guerras estúpidas, que revoltas agora com fúria contra a natureza. Que pensas, ó homem? Queres acabar com as aves do céu, com os peixes dos rios, dos mar? Queres acabar com os verdes das matas, com o azul do céu? Homem, tu queres acabar com o sorriso das crianças? Basta! Basta, homem! Disse-lhe ainda: não seles a profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, e o santo continue a santificar-se. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou o bom pastor. Dou a vida pelas ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E eis que venho sem demora.
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.